Boa noite, eu sou Paulo Duarte, esse é o canal Sabores da Masmorra. Eu vou explicar brevemente como é que funciona com o YouTube. Cada vez que alguém aperta o sininho ali para receber notificação, aperta o gostei ou se inscreve no canal, o YouTube entende que o canal é interessante para alguém, é interessante para o público. Alguém está querendo assistir aquele canal. Então ele começa a colocar esse canal nas sugestões. Começa a aparecer um pouquinho mais, ele vai mandar as notificações para todas as pessoas. É assim que funciona o YouTube. Tem um algoritmo, o algoritmo entende que esse canal quer ser visto, e não é o canal só, é o assunto. Então, se o canal é sobre DCM e o pessoal está querendo ver sobre BDSM, ele começa a relacionar ali um monte de canais sobre BDSM. É o assunto, o algoritmo escolhe aquele assunto daquele canal para direcionar os usuários. Então, eu conto com vocês aí para poder clicar no botãozinho, notificações, clica no gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda o assunto BDSM a aparecer mais no YouTube. Nós somos tão poucas pessoas, a gente tem um segmento tão alijado, tão fora de alguns contextos, que a gente precisa aparecer um pouquinho mais. Então, vocês não vão estar aparecendo no meu canal. Claro que o meu também será. Mas vai ser o canal de todo mundo que fala sobre BDSM, que fala sobre relações de dominação e submissão, que vão estar sendo contemplados com esse teu gostei, com esse teu apertar no sininho aí. Tá? Vamos fazer o BDSM ser mais discutido, ser mais visto, aparecer mais na lista do YouTube. E é só assim que a gente consegue, tá bom? Aperta o gostei, aperta o sininho para receber notificação e te inscreva no canal. Vocês vão estar ajudando o assunto, o tema BDSM, não apenas o meu canal. Tá certo? Um abraço, sou Paulo Duarte, fique com nossos vídeos. Até mais. Boa noite, Lua. A Boa gente está noite, aqui Paulo. agora. Obrigado. A gente está aqui com um convidado nosso agora para fazer uma entrevista. O nome dele é Lua. E a gente vai falar sobre transexualidade. Ele é um transexual, está dentro do BDSM. Por isso que ele está se incluindo nessa entrevista aqui, por isso que eu convidei para a entrevista, porque não é muito comum, né? Um submisso bissexual tem bastante, homossexual tem bastante, mas transexual não tem tantos assim. Pelo menos que topa fazer entrevista para o canal Sabores da Masmorra. Então, Lua, eu vou ler algumas perguntas, tá? E tu vai respondendo. Tá? Transexuais são pessoas com identidade de gênero diferentes daquela com as quais nasceram. Mas dentro desse diferente, tem algumas outras diferenças, algumas pequenas diferenças. O assunto é longo e vou falar apenas sobre assuntos que dizem respeito à entrevista sobre o BDSM ou a pessoa da Lua. Existem as pessoas de gênero binário, que se identificam apenas com um dos gêneros, já aceito por todos, né? Feminino e masculino. Mas existem as pessoas que são não binárias, que não se identificam nem com um nem com o outro, ou com ambos. Né? Se identifica Isso. ou com masculino ou com feminino. É isso mesmo? Dentro do não binário tem uma série de outros catálogos, assim, que pode se dar. Tem as pessoas que consideram que não tem gênero nenhum, que são os agêneros. Eles não se identificam com nenhum dos dois. Tem as pessoas que são bigênero, que elas se identificam com os dois gêneros ao mesmo tempo. E um outro exemplo mais forte é o gênero fluido, que é o meu caso, que vai transitando de tempo em tempo entre um gênero e outro, por assim dizer. Vou falar de bissexualidade, porque eu tenho duas filhas bissexuais, tá? A minha mulher é bissexual também. Então, o que a gente entende, para quem já tem alguma intimidade com isso? Bissexual não é alguém que transa com os dois sexos. Não é isso. É alguém que gosta de uma pessoa independentemente do seu gênero. A pessoa gosta da outra pessoa. Por acaso pode ser homem, por acaso pode ser mulher. É assim mesmo, tá? Essa é a bissexualidade. No teu caso, tu te identifica em ambos os lugares. Isso. Então, faz um quanto faz outro. Sabemos também que, independentemente de onde se encaixe, a pessoa pode ter orientações sexuais diferentes. Um transexual masculino, por exemplo, pode ser heterossexual, homossexual, bissexual ou pansexual. E onde Lua se encaixa nessa caixa, nessa caixinha, nessas sopinhas de letras aí, o que é a Lua falando em gênero e orientação? A minha orientação sexual é pansexual. Pra mim, sendo uma pessoa, sendo gente boa e querendo, não importa. Tamo indo. Tá bom. Olho grande. Ah, quando começou a te perceber diferente dos outros colegas, assim, ou dos parentes homens? Quando é que tu viu assim que eu sou homem que nem aquele lá, mas eu não tô sentindo a mesma coisa que aquele cara lá? Ah, a primeira sensação que eu tive foi lá pelos 6 anos de idade. Faz muito tempo. Mas naquela época
naquela época falar de homossexualidade era uma coisa bem tabu, né? Ok, 18 anos atrás. Então, transexual era uma coisa que não se falava na época também. Mas a primeira vez que eu pensei, assim, que eu comecei a refletir sobre que tinha algo diferente em mim foi lá pelos 6, 7 anos de idade. Já sentiu uma diferença? Isso. Que eu olhava para pro que era ser um homem, eu ficava. Não, tipo, às Não vezes eu era tipo, gostei. sou homem, mas não é sempre assim, não. Tá ótimo. Tu percebeu naquele momento que diferença que era essa? Ou no começo era apenas uma confusão de sentimentos, percepção? Tu não sabia o que estava acontecendo? Ah, 6 anos de idade eu não tinha ideia. Como eu falei, 18 anos atrás, falar de homossexualidade já era um tabu enorme. Quem dirá falar sobre transexualidade, então. Então, na época, foi só uma coisa que eu não entendi o direito que estava acontecendo. Eu sabia o que estava acontecendo, mas não tinha ideia do que podia ser. Quando caiu a fichinha? A ficha, pra ser bem sincero, a ficha caiu lá pelos meus 20 anos. Puxa. Sim, meus 20 anos que eu lendo sobre os gêneros e tudo mais, quando eu fui ler sobre o gênero fluido específico, eu fiquei tipo, tá aí, é onde eu me encaixo. Tá me definindo perfeitamente isso aqui. Até lá era uma confusão ferrada ainda na minha cabeça. Tá. No começo das descobertas, chegou a pensar ou temer ser homossexual masculino? A tua percepção sexual era voltada para meninos ou para meninas? Quando eu comecei a perceber isso, e sempre foi meio pros dois lados, na verdade. Eu nunca assumi, na época, eu nunca admitia isso pra ninguém, mas eu sempre achava tanto homem quanto mulher bonitos. Então, quando no início de tudo isso eu sim temi, não temer por ser um homem gay, mas pelo que eu sabia que eu ia acabar passando por causa disso. Preconceito. Na época, tanto família quanto amigos era uma coisa bem, bem complicada nesse assunto. Bom, pelo que dá para entender, agora não está mais tão complicado assim, né? Não, agora tá bem mais tranquilo. Como foi ou como é tua sexualidade perante a família? Quando Hoje, aconteceu a revelação da tua condição de transexual para a família? Foi tranquila, bem recebida? a sexualidade foi no meu. A sexualidade na época que eu fui contar não foi uma coisa muito tranquila, mas hoje em dia a gente brinca, ri, faz piada e ninguém se importa. A transexualidade faz pouquíssimo tempo que eu contei para meus pais, faz 2 semanas eu acho. Pô, agora? Uhum. Eu tinha bastante receio, fala a verdade, porque eles tinham aquele pensamento mais antigo, sabe? Eu não ia saber o que eles iam entender, o que eles iam achar, até que aconteceu umas coisas que eu fiquei tipo, não, a hora de falar é agora, porque se eles não souberem por mim, vão saber por outra pessoa. Então que seja por mim. Foi bem recebido. Assim, não vou dizer que eles morreram de alegria, mas não. Mas foi bem de boa, foi bem tranquilo. A única coisa que eles se preocuparam era com a minha saúde, pra falar a verdade. Tá bom. Ah, sim, por causa da transição química, né? Isso. Tá. Ah, te olhando agora no vídeo, eu lembrei de um filme e de uma imagem chamada. O filme, eu acho que é Vitor ou Vitória, onde é uma artista. Eu não me lembro se é esse o nome do filme, mas eu acho que é. É uma artista que é mulher, que finge ser homem fingindo ser mulher. É complicado isso, né? E ela tem uma cena que ela faz metade mulher e metade homem. Então ela fica de perfil para o palco e faz um show nesse sentido. Ora para um lado, ora para outro. Está muito parecido nesse caso. Esse lado todo feminino e esse lado bem masculino. Só faltaria chamar uma barba desse lado aqui. Credo. Legal. Só meia barba assim ia ficar legal. Mas tenta ver esse filme. Eu acho que eu já vi a cena desse filme. Essa cena. Não sei se foi de um filme de algum outro lugar que eu já vi, mas essa cena do show no palco, metade metade eu já vi. Eu acho que foi Vitor ou Vitória, tá? Mas não vou te dizer certo. Profissionalmente, tu é bem aceito? Eles sabem que tu é transexual? Sempre foi assim nos empregos anteriores? Essa pergunta, eu sei que tinha um problema que tu poderia ou não responder, então se tu não responder, eu vou tirar da entrevista. Mas fica à vontade para responder ou não, tá? Em questão profissional, algumas pessoas lá na empresa agora sabem. Eu até comentei contigo, né, que eu ia conversar sobre isso, mas acabou tendo reunião em cima de reunião e acabou não tendo tempo ainda. Algumas pessoas lá da empresa sabem, as pessoas que são mais próximas de mim, e tranquilo, nada como se nada fosse nada. Nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de brincadeira, nem nada do tipo. Os outros empregos, como faz pouco tempo assim que eu comecei a transição e tudo mais,
Nos outros empregos eu nunca nem cheguei a comentar sobre isso. Essa é a primeira vez, assim, que eu, em um ambiente de trabalho, que eu me abro, que eu comento com isso com alguém. Bom, então tu não contou ainda para tua chefia. Tu teme Isso. alguma reação negativa ou não? Ou tu, Não, tu acha assim que vai ser boa? não, eu não tenho. Eu não tô criando uma expectativa sobre isso. Não temo nenhuma reação negativa nem positiva, por assim dizer. Eu vou simplesmente falar o que eu preciso falar e é isso. Então tá, boa sorte lá na comunicação, lá. Espero que o pessoal seja compreensivo e tenha a mente mais aberta que muita gente está andando por aí. Tá? Obrigado. Tu sabe que eu tive fama de homofóbico há muito tempo atrás, né? Sei. É, então eu falei isso no meu vídeo lá, porque hoje em dia tá uma coisa, uma, uma, uma caça às bruxas, assim. Então o que acontece? Se tu brigar com alguém na rua e por um acaso essa pessoa for gay, tu imediatamente é taxado de homofóbico, tá? Se tu brigar com alguém na rua por um motivo qualquer, a fila no banco, por causa de uma vaga de estacionamento, e essa pessoa for preta, infelizmente, tu vai ser taxado de racista. Então estão usando muita bandeira para defender posições pessoais. Então, às vezes é um caso apenas pessoal contra uma pessoa, tu não gosta da pessoa por algum motivo, não gosta de uma coisa que ela fez, e termina usando a bandeira da sua condição, da sua posição nessa guerra. Então, se o cara é preto, ele vai dizer assim que foi racismo. Eu te digo isso porque minha ex-mulher tem alguns imóveis e eu fazia a cobrança, porque ela estava morando longe, então era mais fácil para mim cobrar e mandar para ela o dinheiro. Eu fazia a cobrança em nome dela, da minha ex, né? E quando eu fui cobrar um rapaz lá que estava 3, 4, 5 meses sem pagar, e ele era negro, e ele disse que ia me processar por racismo. Eu disse, não estou te cobrando porque tu é preto, estou te cobrando porque tu não paga, né? É simples assim. Mas tem uma caça às bruxas aí tremenda. Hoje em dia estão levantando uma bandeira de um movimento, uma coisa muito maior para defender posições pessoais de cada um. Mas isso é uma coisa que é apenas um descarrego que estou usando. Turização sexual, sem citar a idade, tá? Não cite a idade. Na época do acontecido, foi com menina ou com menino? Foi com uma mulher na época. É mesmo. Uhum. Legal. Foi bom? Não muito. Porque tu estava na tua fase menina e pegou a menina também? Não, não. É mais por não estar realmente preparado para aquilo na hora, mas acabei indo. Deixa eu explicar para a maioria das pessoas que, como eu falei, orientação sexual é uma coisa e gênero é outra coisa. Então, ah, ele é uma pessoa que nasceu homem, se identifica como mulher, mas que por um acaso poderia ser lésbico, né? É uma mulher num corpo de homem que poderia ser lésbico. Então poderia ser, aparentemente andando na rua, um homem andando com a mulher. E na verdade são duas mulheres andando uma com a outra. Então Sim, isso tem- acontece bastante, na verdade, bem comum. é, tem essa diferenciação. Então, no aspecto é um homem com uma mulher, mas de verdade são duas mulheres lésbicas tendo um relacionamento. Isso é complicado a cabeça da gente. A gente que aprendeu, recém que a gente aprendeu a mexer nos telefones modernos, cara. Eu sou do tempo que era de tecla ainda, sabe? Cada dia tem mudança nova, é difícil pra gente. Pra gente que é mais velho é muito difícil. Orientação sexual, gênero, opção, essa é um monte de coisa, é complicado isso. Vocês têm que entender que muitas vezes nem é homofobia, é só desconhecimento mesmo. As Sim, pessoas comuns não têm acesso a essa informação. Claro que a internet está melhorando muito, as novelas mostrando isso aí, estão mostrando um pouquinho mais pra gente, mas ainda é muito difícil. É uma confusão tremenda. sim, bastante. Já teve Admito. relações, é, já teve relações sexuais com ambos os sexos? Já, E no BDSM, já teve envolvimento, já serviu a ambos os sexos? não. No BDSM só. No propriamente dito, só teve uma pessoa que eu servi que foi uma mulher. Não, nunca cheguei a ter uma relação BDSM com um homem. Sexualmente, sim, com ambos os sexos. Sexualmente, sim. Ah, é mais difícil encontrar parceiros no mundo baunilha sendo trans? Sim, com certeza é. Principalmente por preconceito que as pessoas têm. Puramente preconceito. As pessoas transexuais, elas, no Brasil, elas são muito vistas às vezes como propriamente um fetiche até.
As pessoas querem comer, transar, mas não querem um relacionamento. Só pode dizer assim, comi uma trans. É. Ou como tu falou no início, a pessoa. O cara gosta de dar o cu, é hétero, gosta de dar o cu, que normal. Só que não quer admitir isso pra ninguém, porque não quer falar que transou com um homem. Aí vai lá e transa com uma pessoa trans só pra se livrar da culpa, por assim dizer. Eu não andei com gay, eu andei com uma mulher transexual. É, assim, não. Às vezes o cara, sabe, às vezes o cara é gay enrustido, e aí pra satisfazer isso, não, não. E tá certo ele saiu com uma mulher, não com um homem. Mas se usa muito disso como uma questão de fetiche pra se esconder mesmo. As pessoas querem muito ter relações com trans, mas é raríssimo o caso de que a pessoa quer ter uma relação afetiva, amorosa com uma pessoa trans. Relação sexual, sim, homoafetiva, não. Isso. Afetiva, as pessoas não querem ter relação com trans. Elas querem ter relação sexual. Eu vou te contar agora uma piada machista, uma piada imbecil, e que eu ouvi isso há um tempo atrás. No caso, não é sobre homo. É que dizem que gordinha é que nem pantufa. A gente usa, mas não sai pra rua. É uma piada infame, mas que, vamos ser sinceros, cada dia mais. Então, eu já tive casos de meninas que vieram conversar comigo, dizendo que eram gordinhas e que arrumaram um dono maravilhoso, tal, tal, tal. Só que o dono era assim, ó, ou ia na casa dela ou ia na casa dele. Ele não saía com ela por vergonha porque ela era muito gordinha. Então, eu tenho visto isso. E parece que é o caso também da transexualidade. Quer dizer, muitos querem transar com transexual, mas levar no cinema, tomar uma cerveja no barzinho, não, porque daí todo mundo vai saber e não vai ficar legal para ele. Exatamente esse pensamento que as pessoas têm. É exatamente isso. É o caso aquele da piada da gordinha, mesma É a coisa. mesma coisa. Quer dizer, é uma pessoa maravilhosa, tal, consegue transar, consegue ter relacionamento, mas mostrar para os amigos, apresentar para os amigos, essa aqui é minha namorada, minha noiva, eles se sentem meio constrangidos, meio com vergonha porque ela é gordinha. Como se ser gordinha fosse um grande defeito de caráter, né? Nossa. Mas é assim que funciona. Como foi tua descoberta em relação ao BDSM? Qual foi o gatilho que disparou ao sentimento submisso na Lua e te despertou para esse mundo? Quando te sentiu diferente e passou a sentir excitação, onde alguns sentem humilhação? Ah, o início de tudo pode dizer que foi na puberdade, assim, foi quando eu comecei, quando eu descobri a podolatria. E aí, na época foi bem estranho, pra falar a verdade, porque eu não tinha nenhuma referência próxima a mim. A única pessoa que eu conhecia que tinha esse fetiche era eu. E isso me obrigou a ir atrás de informação sobre. Que eu pensei assim, não, não é possível que eu seja o único maluco que gosta de pés, não. Deve ter mais alguém nesse mundo. E fui atrás. Aí, indo atrás, descobri sobre a podolatria propriamente dita. Isso acabou me levando, no final das contas, acabou me levando pro BDSM. E aí, muito lento sobre relatos, vendo sobre vídeos e tudo mais, que isso começou a me despertar a curiosidade e o interesse, porque eu ficava tipo, eu gosto disso. Eu me sentiria muito bem fazendo isso. Vou atrás de fazer isso. Fui atrás e gostei. Só para explicar para algumas pessoas, existem podólatras não submissos, tá? A gente está falando de BDSM e o Lua, ou a Lua, me perdoem os politicamente corretos, a gente na minha idade, depois de tanto tempo com apenas dois gêneros, a gente ainda fica confuso na hora de falar, tá? O Lua, a Lua, a gente tem essa confusão ainda, por problema de idade, de concepção, sabe? A gente ainda tem uma dificuldade, e não é por preconceito, só que a gente na hora de falar, a gente dá uma trancada ali, e não sabe o que é, e tu vai pelo mais fácil, pelo mais comum, que é quando tu vê uma pessoa com aspecto de homem, chamar de o Lua, tá? Mas eu entendo que ela é transexual, que ela tá pairando entre os dois gêneros, vai de uma borboleta para lá e para cá, eu entendo tudo isso, tá? Então não é politicamente incorreto, é apenas por hábito de chamar pessoas com aspecto masculino de homem, tá bom? Na verdade, Paulo, no meu caso, tanto qualquer pronome pra mim serve, masculino, feminino, neutro.
qualquer um eu atendo. Sim, no teu caso, sim, mas tem Sim. casos de pessoas que não Tem. são gênero fluido, que Aí, aí complica. Mas só para explicar que a gente não faz por maldade, não, é por uma questão de hábito, de muitos anos usando isso, a gente só tinha dois gêneros, isso é muito novo pra gente. É como eu falei do telefone de botão. A minha mãe, ela está quase não usando mais o telefone, porque ela não consegue se adaptar à mudança. Às vezes alguém liga para ela, ela não consegue atender, ela tem que chamar lá para atender, às vezes não dá tempo. Ela tem 83 anos, então essas mudanças são complicadas para gente de cabeça mais antiga, sabe? Então a gente vai chegar lá, mas né, leva tempo para leva isso. tempo. Leva tempo para isso. Daí do que eu explicar, né? Tem podólatras não submissos. Tem podólatra, por exemplo, é um casal, o cara gosta muito de pés, mas não é submisso a mulheres, só gosta de pés. Assim como Sim. mulheres têm isso também, tá? De gostarem de pés, ou de gostarem de mão de homem, sabe? E não é uma submissa, ela não quer tomar a mão na cara, ela só gosta da mão do cara, né? Não tem a ver coisa com outra. Tem podólatras apenas fetichistas fora do BDSM. Sim. Lua, como foi começar a buscar informações e descobrir que não era o único maluco com essas ideias? Como é que é abrir a internet, descobrir um outro universo tão amplo, tão diferente do convencional e que tu intimamente já buscava? Ah, é reconfortante demais. Tu tá naquele momento assim, quando tá descobrindo isso, você não tem contato com mais ninguém pessoalmente. Aí você começa a procurar, você descobre que você realmente não é o único maluco que gosta disso. É muito bom. É muito bom porque reconforta. Você sabe que isso não é nada fora do normal. Você vê, tipo, é, não tem nenhum problema comigo. Pra mim foi muito reconfortante. Eu vou te explicar uma coisa que é muito comum no BDSM, muito mesmo. Eu passei por isso no começo da minha vida no BDSM, que eu tinha uma namorada, aliás, quase todas disseram a mesma coisa para mim. Tinha uma namorada que dizia para mim assim, vai procurar ajuda, tem problemas. Porque todo mundo queria comer as namoradas. Eu queria comer também, mas eu queria bater, mijar, cuspir, sabe? Apertar, amarrar, eu queria fazer um monte de coisa com elas que não era comum, que não era o normal para elas. Então, muitas disseram para mim, vai procurar ajuda, procura um psicólogo, tem problemas. Então, alguns, como eu também saí do BDSM por muito tempo, por algum tempo, porque eu achei que realmente tinha problemas. Quando eu descobri que eu não era o único maluco, eu me senti muito melhor. Para mim, foi como se tivesse feito uma análise, uma psicanálise lá, um tratamento prolongado, e que me libertou. Porque eu estava achando que eu tinha problemas. Eu estava achando que eu era problemático, eu tinha algum problema, sei lá, mental, algum psicopata, alguma coisa assim. Eu passei por esse mesmo problema aí que todos nós passamos. Acredito. Talvez, talvez essa geração de agora, com a internet, com acesso à informação, talvez seja mais fácil. E quando ela começa a sentir assim, ela procura no Google, no Dr. Google, lá, e já acha. No meu tempo não tinha nem internet. Mas nem telefone não tinha, pouca gente tinha telefone naquele tempo. Telefone celular não existia ainda. E telefone de contar. Quando eu comecei, no meu bairro tinha dois telefones. Era numa loja e num dentista. Só. Porque telefone naquele tempo, tu não pegou esse tempo, era o preço de um carro. Tinha gente trocando Caraca, carro por telefone. Era um patrimônio, sabe? Tu pagava aquilo ali. Tanto quando privatizaram o sistema, teve gente que vendeu caríssimo o seu telefone. Era muito caro, é o preço de um carro. Se informa cara, sobre isso, vai ver que é interessante. Então, no meu bairro, por exemplo, onde eu cresci, existia a loja do seu Olavo que tinha um telefone e o dentista quase do lado que tinha um telefone também. Ninguém mais tinha telefone ali. minha mãe me conta sobre telefone, sobre isso, que ela ia no mercado e tinha uma mulher que, quando surgiu o celular aqui no Brasil, assim, aqueles tijolão, né? E que a mulher ia no mercado e ficava falando sozinha no telefone só pra se pagar de rica, sem falar com ninguém. Pedia pra falar só pra se pagar de rica porque tinha que pagar pra ligar e pagar por minuto, e era uma fortuna. Ela Eu, vou ficava só te- pra se pagar de rica. eu acho que já tinha telefone há uns 2, 3 anos, eu acho, e eu não tinha comprado ainda. Daí um dia eu passei por um carroceiro, um catador de reciclável, ele com o telefone na orelha falando com o cara. Eu assim, pô, tá desaforo, mano. Pô, eu era gerente de restaurante, não tinha telefone, cara. O carroceiro tinha telefone. Pô, eu tenho muito mais condições financeiras de comprar telefone do que ele, mas eu não tenho telefone. Não, aí ficou mais uns 2 dias. Daí um dia eu tô passando na frente, tô a pé, indo pro meu serviço, e fazia vendo uma casa,
e tinha um rapaz claramente pobre capinando à frente da casa. Acho que contrataram ele para capinar na frente da casa. Daí ele largou a enxada, botou a mão na cintura assim, alô? Ah, oi, tudo bom? Não, tô trabalhando agora. No outro dia eu fui lá e comprei o telefone. Achei desaforo, achei desaforo. Só eu não tenho telefone, cacete, velho. É. Lua, como é se descobrir submisso sendo transexual num mundo feito por e para pessoas binárias e com definições sexuais e de gênero já aceitas pela sociedade? Para falar a verdade, pra mim, na minha experiência, eu não vi, eu nunca correlacionei nenhuma das duas coisas. Nenhuma das duas interferiu, basicamente, uma na outra. Mas eu já soube de relatos, né, que eu conversei com algumas pessoas sobre, e pessoas trans que na hora de uma negociação ou algo do tipo, uma conversa em um grupo, que pessoas falaram tipo, não, tu é trans, tu tem que ser submissa. Ponto. Ah, é? Fiquei, o quê? Mas na minha experiência, nos contatos que eu tive, eu nunca presenciei nenhum problema pessoal relacionado a mim em relação a isso. Só relatos de terceiros. Tá bom. Deu sorte, então. Sim. Você já teve alguma experiência como submisso? Como foi isso? Conta que tipo de tratamento te era dispensado? Como é que tu gosta de ser tratado e se já realizou práticas físicas além da submissão pura? Eu te explico. A gente tem no BDSM práticas de podolatria, de só submissão, de amarração. Como é que foi essa tua experiência? Foi a primeira experiência que eu tive como submisso propriamente dito. Foi bem interessante, assim, deu pra expandir bastante a mente, o conhecimento, assim, foi ótimo, enquanto durou, foi muito bom. A gente praticava basicamente submissão apenas e algumas vezes algemava um pouco, pegava uma corrente e amarrava, mas bem esporadicamente, era basicamente submissão. Tu te sente E, bem com contenção de movimentos? sim, Amarração, corrente, essas coisas? Tu te sente bem com isso? sim, sinto bastante, na verdade. É? Você Principalmente quando é a achou? pessoa, principalmente quando é a pessoa que mandou. Daí então você fica ali até. Safada. Ah, agora, assim, não irei ser hipócrita, tá? Todo mundo sabe que sempre prefiro a verdade crua. As diferenças sexuais femininas sempre são mais aceitas e até bem-vindas do que as masculinas. Já fiz parte de grupos onde as lésbicas ou bissexuais eram muito mais bem recebidas pelos homens e até desejadas, já que teoricamente aceitariam melhor uma irmã de coleira, do que os homens bi e homo. Enquanto isso, os gays, no mesmo grupo, mal recebiam de volta os cumprimentos que davam quando entravam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já sentiu esse preconceito em relação à tua transexualidade ou pela tua opção? Eu te explico, tá? Eu te explico. Num grupo de WhatsApp, muitas vezes, as meninas assim, eu sou bissexual. Os caras caem matando em cima. Por quê? É muito mais fácil uma bissexual aceitar uma irmã de coleira do que uma heterossexual. Já não vejo mesmo a mesma recepção por parte dos meninos. Então, quando o menino entra lá, é submisso, bota lá, bom dia. Quase ninguém, os homens não respondem. Tá? Isso é uma coisa comum que muitos estão me relatando. De dar bom dia, de puxar assunto com o Dom. Eles, eu tenho que sair agora. E pega e sai. Ele não quer conversa com homossexuais. Isso é muito comum, tá? Não são todos, eu repito, não são todos. Nunca eu não vou generalizar isso, mas acontece muito. Tu passou por algo assim em algum grupo, em algum encontro, alguma coisa assim? Surpreendentemente, a única vez que eu sofri algum preconceito por ser transexual foi num grupo trans. Ah, Por caralho. incrível que pareça, transexual não binário, por muitos transexuais binários, são completamente desconsiderados. Tem isso entre vocês também? Ser binário ou não ser binário? E tem preconceito com isso também. Foi a única vez em um grupo, assim, onde eu tive um problema por ser trans. Que eu fui entrar no grupo, assim, uma mulher assim, depende, às vezes um, às vezes outro.
Ah, não é trans então. E me tiraram, eu fiquei. Gente. Justamente onde não poderia haver preconceito é que tinha preconceito. O resto nunca teve. Eu nunca tive sofrido nenhum preconceito. Já tirei várias dúvidas de várias pessoas, porque as pessoas não conheciam, porque eu não considero preconceito propriamente dito, mas preconceito só sofri num grupo de transexuais. Por mais irônico que possa parecer. Não, não é tão irônico, não. Eu contei isso no vídeo sobre homossexualidade, eu contei da minha experiência nos bares gays em Porto Alegre. Frequentei muitos anos bares gays em Porto Alegre. É um ambiente que eu curto. Eu sou hétero, hétero mesmo, mas eu curto muitos bares gays por conta da cultura, por conta de um monte de coisa. Shows maravilhosos que eu assisti lá. E eu comentei no meu vídeo que eu vejo muito mais respeito por parte dos gays num bar gay do que pelos héteros num bar hétero. Por exemplo, tu vai numa festa gay, num bar gay, o cara vai dar em cima de ti e diz assim, ah, parceiro, eu sou hétero, não curto muito. Cara, tu arrumou um amigo ali, tranquilo, sabe? Quando eles veem que tu é hétero, eles te respeitam como hétero. Já o hétero não respeita muito os gays ou as gays. Eu comentei no vídeo sobre duas amigas que são héteros também, né, que foram numa balada lá, que era o único lugar que tinha perto da casa dela para tomar uma cerveja. E era uma cervejaria chamada Berlim, aqui em Porto Alegre, já fechou. E estavam lá e o cara veio insistir porque queria dançar, queria dançar. Eu disse, ah, a gente não quer dançar, cara. Ele disse, mas vocês vieram aqui para quê, então? E eu disse, olha, não sei se tu notou, mas isso aqui é uma cervejaria, a gente veio tomar cerveja. Então eles não entendem que duas mulheres podem ir num barzinho tomar uma cerveja e não estão caçando o homem, só querem tomar uma cerveja. O hétero tem esse problema. Já o homossexual não tem. Eles respeitam a tua opção, na boa. Claro, não todos, né? Tem gente que não é assim, mas a maioria respeita a tua opção. Na hora do sexo, enquanto baunilha, tu tem um instrumento sexual masculino, o pênis, ou prefere ser penetrado? Tem diferença isso para ti? Na verdade, por preferência, nenhum dos dois. Eu não curto muito ser penetrado por algumas. Eu tô revendo isso ainda, Nem por homem, nem mas por mulheres. isso. Tive experiências ruins no passado e que me deixaram com certo bloqueio com isso, mas eu tô tentando abrir isso de novo aos poucos. E eu não gosto de usar o meu pênis para fazer sexo. Eu prefiro usar a boca, dedos, algum outro brinquedo em vez do meu próprio, pra falar a verdade. Tá bom. Bem respondido. Ah, mas vai ficar complicado, né, Tchê? Tu não usa frente, não usa atrás, e aí A pessoa tá sentindo prazer pra caralho e eu também. Acho que tá tudo certo. eu tô brincando porque eu acredito que sexualmente tudo é válido, tudo é perfeito. Dá para usar um monte de coisa sem precisar usar o sexo. Eu conto sempre a brincadeira, eu tive uma ex-namorada, tenho uma ex-namorada, que ela contou que no namorado anterior que ela teve, ela estava deitada de lado na cama, e o cara veio alcançar para ela alguma coisa. E na hora que ele encostou nela, ela estava assim, e o pau entrou aqui assim. E ela brincando fez assim. E o cara ficou ali, estava quentinho, o cara começou a fazer movimento e gozou no sovaco dela. Eu achei muito engraçado, mas para quem gosta de sexo, qualquer jeito de sexo é bom, entendeu? Sim. O importante é fazer. O importante é ser feliz. É. Sabemos que essa transição hormonal e física tem vários estágios, várias fases. E que cada transexual opta por cumprir todas as fases, indo até a emasculação e a reconstrução, no caso dos homens, e até a mastectomia e reconstrução, no caso das mulheres. Mas temos casos, e não sei definir qual o critério, tá? Não sei definir qual o critério que se usa, onde a transição vai até uma determinada fase e ali ela estaciona, por opção do paciente, no caso, né? São pessoas que convivem bem com sua parte física do outro sexo do qual está se libertando, ou que optam por esta fase por se sentirem bem com aquela parte do corpo. Eles não têm trauma nenhum em ter um pinto ou ter um peito. Tu, sendo de um gênero fluido, que se identifica com ambos os sexos, pretende ir até onde essa transição? Qual o ponto ideal para tu atingir e permanecer ali? Então, eu não, não tenho assim. Eu não tenho um ponto onde eu penso assim,
Eu vou fazer isso até chegar em tal parte, assim, até tal mudança, e dali eu vou parar. É uma coisa muito de. Quando eu me olhar no espelho e ficar satisfeito com o que eu tô vendo, aí eu vou interromper. Mas até chegar lá, pode ser que chegue a quase uma transição completa e pare um pouco antes, pode ser que pare na metade. Eu realmente não sei dizer. Quando eu conseguir me olhar no espelho e ficar satisfeito, daí eu vou falar, tipo, tá, agora eu já posso parar com o hormônio. Vou falar como leigo. Tu é do gênero fluido, te identifica como sexo masculino com o feminino. Então, não ficaria estranho identificar com os dois sexos, mas optar por ter aparência apenas de um. No teu caso, fazer a transição toda para parecer uma mulher, mas tu ainda te identificar como homem de vez em quando, como é que ia ser isso? Ia ficar estranho, né? Não Ou eu tô dizendo porque. bobagem? Não, é porque eu não vou fazer uma transição completa, por assim dizer. Eu não vou ficar com uma aparência inteiramente feminina. O meu objetivo é eu conseguir me olhar e enxergar os dois. Mas é complicado isso, né? Vai ser complicado, eu tenho isso. Provavelmente vai. Quando eu conseguir chegar num ponto como se fosse um meio termo, aí que eu vou começar a ficar satisfeito. E eu te explico porque é a minha confusão. O rosto tá tranquilo, entendeu? Deixa o cabelo comprido e um dia tu pode deixar o cabelo mais feminino, um dia menos feminino. Um dia tu pode te maquiar e no outro dia não. Tá tranquilo. Um dia tu bota brinco, no outro dia não. Aí tá tranquilo. Mas quando passa a ter seio, por exemplo, seio é uma característica do feminino. Daí tu vai estar na tua fase homem de seio. Para gente que é leigo é estranho isso, né? Assim, eu particularmente eu não vejo problema, assim. Eu não vejo que eu vá ter problema. Já tá começando a crescer, pra falar a verdade, falando em seios. Já tá começando a crescer pouco, mas já tá começando. E tirando a dor de quando encosta, não me incomoda. A Então, sensibilidade aumenta, né? meu Deus, como? Eu não sei se eu te fiz essa pergunta, mas eu vou fazer agora que eu estou me lembrando. Eu sei que essa química hormonal mexe muito com a sentimentalidade. Eu acho que fiz a pergunta, né? Tem, Com a tem essa tua pergunta ali. sentimentalidade. Bom, então eu vou deixar para fazer a pergunta, tá? Se não Tranquilo, for como eu quero, vou refazer ela. tranquilo. Esteticamente, notamos que tu é muito homem, esteticamente. Isso vai mudar? Deseja assumir alguma característica física feminina? Vai, tá? O tratamento que eu tô fazendo justamente pra tirar essa aparência predominantemente masculina que eu tenho. Ela já tá dando algumas alterações, na verdade, pequenas. Até porque eu faço tratamento desde janeiro desse ano. Não faz muito tempo. E. Bom, eu não sei exatamente se o que vai mudar, porque o hormônio age no corpo de cada pessoa de um jeito diferente. Então, eu não busco uma característica feminina em específico, mas a que vier eu vou ficar feliz em ter. Só quer ser mais feminino. E isso, eu quero sair desse âmbito puramente masculino que eu tenho e ficar mais próximo do feminino. Eu, Vai agora bem. eu vou fazer uma inconfidência. Quando a gente entrou no mesmo grupo lá, se conheceu lá no grupo, eu disse para a Noala, tá, isso aí não é transexual, isso é um homem, é um gay e tal, porque tu tinha um aspecto muito masculino, tu tinha uma barba, quer dizer, tu ainda usa barba, né, de vez em quando, agora tu tá sem, mas tu ainda usa, tu tinha uma barba bastante cerrada, eu vejo que tu é peludo, tô vendo teu peito aí, tu é peludo, Bastante. daí eu fico pensando assim, isso não é transexual, mas, né, tá, agora eu tô sabendo os detalhes da coisa. Agora tá mais fácil pra gente entender. Tu acha que ficará nessa fase que tu escolheu na transição, ou acha que mais tarde, depois de tu ir te ambientando com o teu novo corpo, tu vai querer seguir adiante? Tu já respondeu que não sabe, né? Eu não. Tipo, eu sei que eu não quero fazer uma transição completa, não quero chegar no outro extremo. Eu, eu tô saindo de um extremo e não quero chegar em outro. Eu não sei dizer se quando eu decidir que eu vou. Tá bom assim, eu não sei dizer se depois de um tempo eu vou querer voltar ou não. Isso, pra mim, eu realmente não tenho como saber agora. Mas chegar no outro extremo, com certeza isso não vai acontecer. Que eu não me vejo, assim como não me vejo com esse corpo de agora e por isso eu tô fazendo o tratamento, eu não consigo me ver no outro extremo que seria o feminino. Eu Entendi.
estaria fazendo isso e não ia me sentir bem no final pelo mesmo motivo. Tá. Só explicar para quem não sabe sobre os detalhes, a transição é um caminho, assim, né? De um polo ao outro. A pessoa é um homem fisicamente, esteticamente, e quer virar mulher até o final. Então é assim, ó, algumas pessoas vão até o final nos trans... Vou falar só da mulher, tá? Do homem para a mulher. Uhum, Vão até o final da transição. Então é feita a emasculação, é a tirada dos testículos e do pênis, e é feita uma reconstituição. Toda essa pele, vou explicar bem com detalhes, toda essa pele, ele, o pino está assim e o saco está aqui. Eles cortam aqui, tiram os testículos, tiram o pênis, a parte óssea do pênis, tá? E toda essa pele aqui em volta vai ser colocada para dentro, vai virar uma vagina, tá? Eles uhum, fazem essa reconstituição. Aproveitando toda essa pele aqui, vão fazer lábios vaginais, vai ficar tudo bem parecidinho mesmo, bem igualzinho uma vagina, como se tivesse nascido com ela. Então, toda essa pele é usada para fazer o interior da vagina e reconstruir lábios, pequenos lábios, grandes lábios, tudo ali certinho, tá? Claro que não vai ter clitóris, tá? Não vai ter aquela sensibilidade que a mulher tem, né? Gozar pelo clitóris, não vai ter isso, infelizmente. E a lubrificação também vai ficar comprometida, mas é reconstruída tudo até o final. Daí, a fase hormonal é perder pelos, afinar a voz, a pele modifica, a sensibilidade modifica. Eu já vi um caso que era homem, passou a mulher, e que muitas vezes ela tem quase um orgasmo quando encosta no seio, porque a sensibilidade aumentou demais. Tu já falou também que tu tá sensível. uhum. Então, muitas vezes é feita até o final essa transição, e a pessoa passa de homem, com pinto e ovos, lá no final ser uma mulher com uma vagina. E algumas pessoas não. Algumas pessoas vão até só um pedaço, tá? Ou tem só o aspecto externo feminino, mas continuam com seus órgãos sexuais masculinos. Eu sou um carro milhão, hein? Passou. Então, essa transição, tu pode escolher, eu não sei se é uma escolha própria, se o médico te ajuda nisso, psicólogo e tal, mas tu pode parar essa fase quando tu achar melhor, quando te conseguir te identificar, né? Tu sai daqui com o qual tu não te identifica, não se te identifica, e tu vai indo até a fase que, opa, aqui sou eu. Aí tu pode ficar ali, ou tu pode ir até o final. Então, só para explicar como é que funciona para quem nunca leu sobre isso, tá? Fazendo um adendo sobre a Por favor, sensibilidade, por favor. até isso tá. Isso me causou até um espanto. Não espanto porque eu já sabia que ia acontecer. Mas a sensibilidade é tanto que eu sou masoquista também. Mas eu não aguento coisas que eu aguentava antes, por exemplo. Tem certas coisas que eu não consigo mais receber porque se tornou desconfortável. Isso é bem. Eu tô tendo que reaprender os meus gostos pela dor também. Tá, mas isso tu sabe que é momentâneo, né? Depois teu corpo vai te acostumar, tá? Sim. Para quem não sabe, o homem fabrica testosterona e a mulher fabrica progesterona. Então, ah, eles têm que tomar um inibidor da testosterona. Alguns só tomam o inibidor da testosterona e outros colocam um acréscimo de hormônio feminino para acelerar um pouco mais essa transição. No teu caso, tu toma só inibidor ou tu toma também hormônio feminino? Tomo o hormônio também. O hormônio inibidor. Os dois. Os dois. Tá. Então, no caso dele, vai ter uma transição ah, bem mais rápida. Assim, ele vai sentir que diminui os pelos, vai sentir que a pele vai ficar mais fina, porque, embora não pareça, a mulher tem a pele muito mais fina que o homem, tá? Só para saber. E ele vai começar a sentir a pele um pouco diferente, talvez repuxar, ou talvez ser mais sensível à pele. Sensível nisso. Tá? Bota sensível nisso, tá ficando muito. É. Então ele vai começar a sentir essa diferença por conta do progesterona, do hormônio feminino que ele está botando além do inibidor do hormônio masculino, da testosterona. Ah, tu viu que eu faço meu trabalho de casa, né, velho? Uhum. Realmente. Numa escala de 1 a 10, qual a importância que o sexo ocupa na vida do transexual submisso Lua? Ah, eu acho que um 9.
Sexo pra mim é uma coisa muito importante. É mesmo? É mesmo. Tanto que de todos os efeitos colaterais, assim, negativos que tinha para começar a transição, o que mais me preocupou é a perda de libido. Mas sabe que é Que é, momentâneo também, né? no meu caso nem tá acontecendo, na verdade tá ao contrário. Parece que aumentou essa Ah, desgraça. é? Ah, Aham. é assim, como a testosterona é responsável pela libido do homem, e ele está tomando inibidor para testosterona, e está tomando o hormônio feminino, mas esse hormônio feminino ainda não se ambientou no corpo dele, é como tu diz assim, tirou um, mas não botou o outro. Então ele está meio Sim, que ali, né, no limbo. Mas isso sim, vai. Não sei se tu falou que teu médico, mas vai chegar num ponto que tu vai equilibrar isso e vai ficar muito bom. sim. É Na momentâneo, parte, não tem problema. na parte como submisso, eu não tenho muita. Como submisso, a sexo pra mim não é muito importante, mas no restante, fora do BDSM, pra mim é bem importante. Sim. Não vou dizer que é uma coisa assim, não vivo sem, mas é bem importante. É taradinho, né? Já vi. Só um pouquinho. Aham, tá certo. Ah, deixa assim. Ah, já te identifica com ambos os sexos e é submisso? Te vê sendo dominado ou servindo a um dom, a um homem? Beijo. Pra mim essa questão é bem tranquila. Não, eu não veria uma diferença entre ser dominado por um homem e por uma mulher. Vai muito da pessoa mesmo, pra mim, independente do sexo ou gênero da pessoa. Eu fiz um vídeo hoje, subi hoje, não sei se tu já viu, que fala de Maledon. Já vi. E eu já gravei um vídeo que vai ir ao ar daqui a uns 2 dias, que é Femdom. E o que, que eu digo ali? A diferença de dominação masculina e feminina, embora pareça a mesma coisa, é muito diferente. O homem ele faz mais uso sexual da peça e a mulher faz mais uso de humilhação e de serviçal da peça. Então, a Domi, a mulher, ela faz muito mais uso como objeto de, por exemplo, praticar podolatria, para serviços domésticos, para humilhação, para objetificação. E o homem faz muito mais uso da peça sexualmente. Então tem essa pequena diferença. Mesmo assim, para ti é igual, Sim, pra ti não veria muita diferença. Até por, como eu falei, eu gosto bastante de sexo, então não seria um problema. mas lembre que é um homem que Sim, seria o teu sim. dom, e aí teria a penetração, talvez, que tu não gosta muito. Mas tudo bem, isso lá contigo, Não, quando isso, aparecer, quero por ver. exemplo, quando eu chegaria nesse ponto, se eu estivesse confortável com essa ideia. Mas em questão de puramente dominação, Dominação, não. eu não teria problema. Tá, explicou. Lua, já me respondeu, mas eu fiz a pergunta, eu vou fazer de novo. Lua é heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual ou assexual? Pansexual. Pansexual. Já descobriu. Menos árvore. Árvore pra mim não rola. Árvore não rola. Não, árvore pra mim não. Tá bom. A brincadeira da árvore, eu comentei com ele aqui que tem um músico brasileiro, já morreu uns anos atrás, acho que 3, 4 anos atrás, e que ficou famoso por fazer sexo, por ter feito sexo com Janis Joplin. Ele contou que estava numa praia, ele, Janis Joplin e um outro músico. Sergei, o nome dele, lembrei. Sergei. Sergei mesmo, tá? Ser G-E-I, ou G-Y. Sergei. E ele contou que ele era pansexual, e ele contou numa entrevista para o Jô Soares, ele fazendo sexo com uma árvore. Daí, quando o Lua falou para mim que era pansexual, eu perguntei se pintasse uma árvore bonitinha, se ele traçava. Ele já disse que árvore não rola, não. Não, árvore não rola. Tem que ser humano, tem que ser humano. Tem que ser humano, tá certo. Fazer uma pequena pausa e a gente já retorna aí, eu e o Lua, para terminar essa conversa, tá bom? Até daqui a pouco. Lua, retornando aqui. Sendo transexual, mas sendo submisso, não tem medo de ser mal visto ou mal compreendido na comunidade LGBTQ+. Não, na verdade. Eu perdi esse medo de ser mal visto ou qualquer coisa do tipo faz um tempo. Eu
Cara, eu tô aqui pra buscar a minha felicidade e se alguém não gostar disso, paciência. Assim, eu realmente não tenho medo de ficar mal visto. Todo mundo, basicamente todo mundo no meu convívio de amizades essas, sabe que eu sou trans, sabe que eu sou submisso, podólogo, tudo. Tipo, eu sempre sou bem aberto quanto a isso com todo mundo. Então não tenho medo de ser mal visto. Se alguém quiser me ver mal por causa disso, eu realmente, pra mim, é paciência. Mas eu não vou. Eu passei muito tempo usando uma máscara pra quando parar de usar ter que voltar a usar outra máscara. Não vou fazer isso. Eu vou ser quem eu sou e é isso. Paciência, se alguém não gostar. Parecido comigo. Essa outra pergunta, então, já está respondida também. Agora, o contrário, sendo submisso e sendo transexual, não tem medo de ser mal visto ou mal compreendido na comunidade BDSM? Também, mesma coisa. Também não. Vale a Não. mesma resposta, né? É, porque assim como tu, eu sou bastante a favor da sinceridade. Então, tô começando a falar com alguém, eu falo quem eu sou. A pessoa vai continuar na minha vida se ela quiser ou não. Mas eu não sou de ficar fazendo joguinho, de falar que eu sou uma coisa e sou outra. Tá, me conheceu, eu sou assim, 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 assado. Quer continuar? Quer? Perfeito, vamos continuar conversando. Não quer? Tá bom, paciência. Tá. Traduzindo para o pessoal aí que não entendeu, ele tá cagando e andando, tá bom? Quem tiver que aceitar, aceita. Quem não quiser aceitar, vai pro diabo e carregue, tá? Como dizia minha mãe, a porta da rua é serventia da casa. É. Ele é o Lua, vai ser assim, esse é o jeito dele. Quem aceitar, aceitou, fica bem, ele recebe legal. Quem não aceitou, foda-se. O que deixaria o transexual, submisso, Lua, satisfeito, realizado e feliz dentro do BDSM? Uau, essa pergunta me pegou quando eu li. Ela é difícil de responder, porque tem muita coisa, assim, muitas práticas que eu tenho muita vontade de fazer e nunca tive a oportunidade. Mas no BDSM o que me deixaria muito satisfeito seria uma submissão combinada com podolatria. Isso pra mim seria tipo o auge, tipo meu sonho de acontecer uma submissão mais focada em podolatria. Isso pra mim seria uma coisa maravilhosa pra mim de acontecer. Eu vou fazer uma pergunta agora, porque uma vez comentando com um cara que é hétero, é dominante, e ele disse assim, pô, mas esses podólatras também, eles não entendem uma coisa. Eles poderiam ser muito felizes fazendo um curso de podologia. Daí eu fiquei pensando assim, para quem não entende BDSM, a podolatria, um elemento importante na podolatria do BDSM é a submissão. Então, não como acontece na masoquista, por exemplo. Todo mundo acha que a masoquista tem prazer só na dor. Se fosse assim, ela pegava de tarde, dava um pontapé com o dedinho no sofá e tinha orgasmo a tarde inteira. Entendeu? Não é isso que é o importante. É todo o resto, é todo um conjunto. Então, não adiantaria para o Lua trabalhar no salão de beleza e passar o dia inteiro mexendo em pé. Se esse pé não for o pé do dono ou da dona da Lua. Entendeu? É essa que é a grande diferença. Tu pensa assim também, Lua? Penso, até porque a pessoa que te falou isso, ela provavelmente nunca viu um pé que foi num podólogo. Porque, pelo amor de Deus, não, não, não. É umas coisas horríveis. Então tá. Ninguém vai no podólogo porque tá com o pé saudável. Ah, é verdade, é verdade. Sempre tem uma Ninguém. coisa. Então, assim, não ia ser bom. É a mesma coisa que, seguindo essa lógica, qualquer homem hétero ia gostar de ser ginecologista. É, é E que eu verdade. duvido muito. Mas esse exemplo da masoquista é muito legal. E é um exemplo que todo mundo usa na rede, viu? Todo mundo usa isso. Se fosse assim, é só dar com o dedão no sofá. E eu Seria acho ótimo. incrível. Tem gente que acha que assim, ó, masoquismo gosta de sentir dor, então se der uma testada na parede vai gostar. Eu fico, Tem não, orgasmo. não Tem é orgasmo. assim que funciona. Lua, em relação a irmãos ou irmãs de coleira, é tranquilo para ti isso ou tu tem algum problema com
com irmãs ou irmãos? Nunca tive, mas não vejo por que teria problema com isso. Dividiria na boa? Tranquilo. O único problema que eu acho que eu teria seria se, por exemplo, digamos que eu já tenho essa relação com a pessoa e entrou um irmão ou irmã de coleira, né? Se o jeito que eu sou tratado mudasse por conta disso, eu ia ficar chateado. Ah, mas Agora, isso é comum, é. agora, se continuar tudo normal, como tu comentou, quer ter um canil, tem um canil. Se der conta de tudo, vai em frente. Ah, tu viu no vídeo isso, né? Sim. Então não teria problema nenhum em ter irmão ou irmã de coleira. Nenhum. Até na verdade, eu acho que algumas coisas poderiam ser bem mais interessantes de fazer tendo irmão de coleira do que não tendo. Não sei dizer o que, mas acho que algumas coisas até poderiam ficar mais interessantes. Amplia esse leque aí, né? Exato. Então tá. Sendo gênero fluido e, portanto, se identificando com ambos os gêneros, feminização é uma prática bem-vinda? E quando estiver na tua fase masculina, como fazer isso? Ou seja, a feminização por parte de uma dona ou dono para ti tá tranquilo? Sim, eu acho que independente do gênero que eu esteja mais me identificando no momento, sim, porque é uma prática de. É tido como uma prática de humilhação barra submissão, né? Sim. Então, por conta disso, já me daria. Eu estaria, pelo que eu pesquisei e tudo mais, pelo que eu vi, imagens e tudo mais, eu teria prazer naquilo, independente de estar num momento mais masculino, feminino, neutro, ambos, indiferente daí. Eu acho que eu ia curtir igual. Uma pergunta agora que veio. Tu usa roupas íntimas masculinas ou femininas? Eu uso cueca box, porque eu acho extremamente confortável. E eu acho que isso não vai mudar tão cedo. Até porque agasalhar um pau dentro de uma tanguinha, né, é uma coisa complicada. Eu já não gosto daquela. Sabe aquela cueca que é um Vzinho assim? Eu não Sim, sei o nome dela. Se eu já acho aquele negócio confortável, imagina uma calça. Não. Cueca box tá pra mim bom. é muito bom. Tá. Alguma fantasia sexual dentro do BDSM que seja o teu sonho de consumo, teu maior desejo? Tu já falou sobre podolatria, né? Mas alguma que envolva sexo no meio? Que envolva sexo no meio. Envolvendo sexo e submissão, eu diria que uma coisa que eu tenho muito interesse em praticar ainda é cuckold. É. Uhum, pelo que eu já vi, assim, e tudo mais, me parece uma coisa bem interessante. Eu já Tu é tenho vo- um lado, eu já tenho o lado voyeur. Eu já sou voyeur. Aí, pergunta agora, tu é voyeur, tá. Já sou voyeur. Então, juntando isso com práticas, acredito que seria muito bom. Então, tá. Nesse mundo tão cheio de preconceito, seja baunilha ou BDSM, vale a pena carregar essa carga, no bom sentido, de ser transexual e submisso? Vale a pena lutar pelo. Vale, vale. É muito mais fácil na nossa vida enquanto a gente tá naquela. Usando aquela máscara de cis, de hétero, de tudo mais. Mas quando tu se liberta disso o alívio que tu sente disso faz valer a pena a luta toda. A gente apanha da vida, tudo isso, mas não voltaria atrás em nenhum momento. Não deixaria de fazer nada do que eu fiz em relação a isso. E não, como eu digo, eu não vou voltar pra caixinha. Que ótimo, é bom ouvir isso. Tu tá na fase dos hormônios. Uhum. Essa química mexeu muito com o teu sentimento, com o teu sentimental e teu psicológico? Nossa, sim, muito. Ainda não cheguei no ponto de chorar e vendo propaganda de pneu. Que eu não costumo ver propaganda de pneu. Mas, sim, esse tempo atrás, desde que eu comecei, eu tava lavando louça, comecei a chorar, tava no trabalho, comecei a chorar. Um monte de coisa estranha, assim. Tava vendo um vídeo sobre uma série da Marvel e comecei a chorar. Assim, ó, qualquer coisinha assim que tá muito aflorado os sentimentos. Aflora demais. Pra quem acha que não aflora e demais. É basicamente como se você. Nesse ponto é como se estivesse passando por uma TPM. Que dura Na, alguns meses. na verdade, a reação química, eu acho que deve causar o mesmo sentimento da TPM, sim. Tá? Esse desequilíbrio hormonal. Sim. Porque tu tem um hormônio, tá tomando outro, tá diminuindo um. Então, a TPM é um desequilíbrio hormonal. Então, não está muito longe disso, não, tá? Para quem não entendeu a brincadeira do pneu,
eu antes da entrevista, eu enviei para ele antecipadamente as perguntas. Se ele precisasse fazer alguma pesquisa, alguma coisa, eu tenho esse hábito. E se ele quisesse vetar alguma pergunta, porque ele é transexual, submisso, mas ele é uma pessoa com suas responsabilidades familiares, sociais, profissionais. Então, alguma pergunta podia melindrar a família ou podia repercutir no serviço. Então, por hábito meu, eu envio antecipadamente as perguntas. Ele não vetou nenhuma pergunta, né? Todas as que eu fiz, ele se modificou a responder. Inclusive, eu fiz mais uma. Não fiz ainda, né? Vou fazer agora. Vou fazer. Vai. Não fiz ainda. Eu fiz fora do ar, mas eu não gravei, vou gravar agora. Então, só para explicar essa minha próxima pergunta, tá? Por que ele comentou sobre pneus? Tu sente, a partir da harmonização, com uma porção maior de feminilidade, e a sentimentalidade aumentou? Já está chorando vendo comercial de venda de pneus? Por isso a É, brincadeira dos pneus. é porque eu ainda não tive a oportunidade de ver um comercial de venda de pneus propriamente dito. Se acontecer, eu te aviso qual que foi a reação, tá? Tá bom. Para quem não entende, essa confusão hormonal é uma coisa muito grande na vida das pessoas, as mulheres principalmente, quando estão para menstruar, que o hormônio fica desbalanceado, fica ali uma confusão, ela está fabricando uma, não está fabricando o outro, é uma confusão hormonal muito grande, que causa aquele monte de problema que vocês conhecem. Mais a cólica, que é a musculatura enviando a, a, a menstruação, né? Se livrando da menstruação, desmanchando o óvulo. Então, é uma confusão muito grande. E essa química hormonal causa essa confusão também no transexual, principalmente no começo da transição, quando começa a tomar um hormônio, tomar um inibidor, fica essa confusão, porque é um corpo geneticamente homem, né, esteticamente homem, recebendo um hormônio contrário ao dele, inibindo o hormônio natural que ele solta, então fica uma confusão assim que, sabe, então causa esses problemas de sentimentalidade. Não porque ele esteja se tornando mulher, mas a confusão hormonal que ele tem aí, E tá? desestabiliza o psicológico muito. Destabiliza assim. Pelo menos a cólica não tem. Já é um grande ponto. Eu vou te contar que vendo relatos de outras pessoas, alguns disseram que a agressividade aumentou. Ao invés de aumentar a sentimentalidade, a emotividade, aumentou a agressividade. Então, para ver que realmente não tem o mesmo resultado, o mesmo sintoma em pessoas diferentes. Um tem um aumento de uma coisa, outro tem um aumento de outras. Sim. Tranquilo. O hormônio é complicado mesmo. Fisicamente, tem notado alguma alteração? Menos pelos, pênis menor ou menos duro, testículos menores ou mais murchos, voz mais afinada ou pelos caindo? Caindo, não, mas eles já estão crescendo mais devagar do que eram antes. E mais finos? E mais finos, sim. Os seios começaram a crescer. Não cresceram muito, mas começaram já. E eu ainda tô longe de começar os principais mudanças físicas, porque elas começam a acontecer lá pelo E, sexto mês. e peitos também, que eu botei aqui, mas eu não li. Peitos também. Isso já cresceram e dói. Meu Deus, como dói. Se encosta assim muito mais forte. Os pelos estão crescendo mais devagar já. Mas as mudanças mais significativas eu só vou ver lá pelo sexto mês do tratamento. Demora tanto, é. Demora. Eu tomo uma dosagem baixa, na verdade. Por conta de não. Como eu não tô buscando uma transição completa até o extremo oposto, eu e o médico a gente optou por começar com uma dosagem menor para ver como o corpo reage, para depois fazer os exames, para não agredir demais o corpo de início e acabar chegando num ponto que eu não quisesse. Então a gente optou por começar com uma dosagem menor para com um resultado mais demorado, mas mais seguro pro que eu quero. Tá. A ereção normal? Normal. Até agora não tem nenhuma diferença. Se diminuiu ou aumentou o tamanho, aí eu já não sei dizer exatamente. Pra mim eu não notei nenhuma diferença, mas pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Para quem não leu nada sobre isso, eu li bastante antes de fazer essa entrevista. Normalmente,
o escroto, né, o saco, testículos, ficam menores e mais murchos por conta da menor fabricação da testosterona, tal, fica mais murcho. Os peitos aumentam com a hormonização, os pelos diminuem, ou ficam mais finos, né? Sim. O rapaz comentou que na barba, por exemplo, que ele sentia que barulho de... Ele passou a não sentir mais, o pelo ficou muito mais macio, muito mais fácil de tirar. A voz fica mais fina, claro que vai demorar, né? Fica mais fina. Sim. E o pinto fica menos duro, mais flácido. Tá? E menor, assim, parece que não cresce tanto. Esses são os efeitos que eu vi nas entrevistas que eu olhei antes. Lua, essa é a fase que eu terminei as minhas perguntas e que eu te libero para falar sobre algum assunto que tu tem interesse, ou mesmo algum movimento que tu faça parte, alguma militância tua, não política, tá, por favor, alguma militância tua nesse meio LGBTQ+, ou sobre transexualidade, o que tu acha? Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu não faço parte de nenhum movimento específico, mas eu sempre luto por as pessoas poderem ser felizes sendo elas mesmas. Isso eu sempre vou lutar e eu nunca precisei estar num movimento para isso, um grupo específico. A única coisa que eu acho que eu posso falar assim, para as pessoas que não têm muito conhecimento sobre, não é um bicho de sete cabeças. Se você se sente como se você não se identifica exatamente com o seu corpo, procura isso, procura entender mais e não começa um tratamento sem acompanhamento médico. Tratamento hormonal afeta o corpo, só para vocês terem uma noção. Não sei se tu chegou a ver isso também, Paulo. Só antes de começar o tratamento, eu recebi uma folha. Lá dizia todos os riscos possíveis: infarto, AVC, trombose, uma série de problemas, câncer. Então, não se comecem um tratamento sem um médico junto. Tem que fazer exame. Eu tenho que fazer exame sempre agora para ver para ver como é que o meu corpo está reagindo mais internamente quanto a isso. Cara, sempre respeito, né? Eu acho que tanto no BDSM quanto fora é sempre o essencial para nossa convivência. Respeitar o próximo. E se o Paulo permitir, né, deixar meu Instagram para quem quiser conversar, para quem Sim, quiser tirar eu ia dúvidas. sugerir isso. Pode botar teu Instagram aí e eu ponho embaixo na legenda. Perfeito, então. Meu Instagram é lua_nova com 4 no final em vez de A. Mas depois vai estar aqui na descrição do vídeo, provavelmente. Sim. E quem quiser trocar uma ideia, quem estiver se sentindo confuso com qualquer coisa, me chama. Eu, obviamente, não sou psicólogo, não sou um médico, mas no que eu conseguir ajudar, eu ajudo. No que eu não conseguir, eu vou tentar encaminhar você pro melhor caminho possível, para você conseguir se sentir você mesmo. E também, se gostou do Luke, convidar para tomar uma cervejinha, também pode convidar que ele vai tomar uma Pode convidar cervejinha pra na uma cerveja. boa. Nossa, uma cervejinha, uma Tá na vodka. pista, né, Lua? Tá na pista. Tá na chuva pra se molhar. Tá. Eu falei duas vezes a pergunta e não fiz, vou fazer agora, depois da explicação toda. A gente nota muito travesti, muito crossdresser, se dizendo transexual por conta de prostituição, ou mesmo para procurar parceiros. E a gente vê claramente que não são transexuais, são travestis, tá? Mas que usam isso ou para fazer programa, ou para arrumar parceiros, usam a capa da transexualidade para conseguir alguma vantagem nisso. Tu acha que isso não ajuda a denegrir esse movimento, essa defesa da transexualidade? Não ajuda a acabar com a boa imagem que vocês querem mostrar aí? Acho que qualquer coisa que começa com uma mentira já prejudica tudo, né? Então, se a Ótimo. pessoa se a pessoa já não está sendo honesta no como ela é, no que ela é e como ela se sente, isso já vai prejudicar porque se você não é um transexual e você está usando disso para conseguir algum benefício e isso for descoberto por alguém,
as pessoas não vão falar, fulano se passou por transexual para conseguir isso. Eles vão falar, transexuais fazem isso para conseguir vantagem. Vai ser assim que vai ser abordado. Generalização. Com certeza. É assim com tudo. A mídia vai fazer isso, as pessoas vão fazer isso, ninguém vai falar, não, fulano se passou, fez isso só para conseguir tal coisa. Não, vai falar, eles fazem isso para conseguir essas coisas, só por isso. Então, sim, eu acho que qualquer coisa que aconteça nesse meio, no meio BDSM, no meio LGBTQI+, que comece com mentira, vai prejudicar todo o movimento. Sempre é nocivo. Bom, todo mundo sabe como é que eu falo aqui nos meus vídeos sobre sinceridade, sempre, tá? A gente pode perder alguma coisa momentaneamente, mas a gente vai ganhar a longo prazo, sendo mais sincero. Só explicar uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos. Uso de remédios, uso de chás, uso de procedimentos. Isso vocês vão falar com médicos, tá? Eu acompanho há muito tempo, eu acompanho o mundo LGBT também, porque eu sempre fui muito metido em tudo que é coisa. Então eu vejo muito travesti que está sofrendo hoje por ter injetado silicone industrial e hoje está pagando um puta preço, às vezes morte, perda de membro, às vezes câncer, um monte de coisa. Eles fazem isso, tá? Em vez de fazer um tratamento hormonal com um médico, eles injetam silicone industrial, que é uma coisa altamente tóxica e venenosa. Então, qualquer coisa que tu queira fazer de alteração corporal, de prática que envolva sangue, corte, sutura, procura antes um médico, tá? Não vai atrás usa tal coisa, faz assim, faz assado, toma tal coisa para melhorar. Não toma porra nenhuma. Quer dizer, porra pode tomar, tá? Porra não faz mal. Mas não toma nada, entendeu? Recomendada por alguém. Eu usei, fez muito bem. Talvez tenha feito para ele muito bem, mas tu é outro organismo. Tu é outra pessoa. Então não tomem nada, não façam nada sem procurar um médico. Se tu não está contente com o teu corpo, por algum motivo ou outro, procura um médico, conversa com o médico, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um clínico, sabe? Conversa com as pessoas e vai procurar a tua ajuda. E não é seguindo o conselho de alguém que de repente nem sabe o que está falando, não tem formação acadêmica, tá, em medicina, não é fazendo isso que vai te dar bem na vida. Então, tem dificuldade, tu te sente desconfortável com alguma parte do teu corpo ou com o teu próprio corpo, procura uma ajuda. Hoje em dia está muito legal. O SUS tem um acompanhamento psicológico muito legal para isso também. O SUS, muita gente fala do SUS, mas algumas coisas o SUS é ótimo. Nisso ele está muito bem O, focado. o tratamento que eu faço é pelo SUS, por exemplo. Ó, eu falei. Todo o meu Então, acompanhamento médico. O hormônio eu não consigo pelo SUS, mas o inibidor de testosterona eu consigo. O tratamento médico eu consigo. Os exames eu consigo. Meu tratamento é todo pelo SUS. então não tem desculpa de dizer, é caro. Não é caro, tá? O SUS está dando aí. O SUS, muita gente reclama do SUS, e eu também reclamo em alguns pontos, tá? Mas nesse ponto de atualização, eles estão muito bem. Sim. Eu tenho problemas também de saúde, e eu me operei pelo SUS, eu faço todo o meu tratamento pelo SUS, não tem nenhum problema. Vai procurar ajuda. Não faça merda, pelo amor de Deus, porque tem merdas aí Infeliz... que não tem como parar, não tem como cessar. Infelizmente, o tratamento para trans pelo SUS ele não tem em todas as cidades. Infelizmente. Por exemplo, a minha cidade vizinha aqui não tem pelo SUS. Não, mas Infeliz... muita coisa pelo SUS não tem em todas as cidades. Sim, Mas é um fator tão importante que vale a pena tu fazer de 15 em 15 dias uma viagemzinha ali de 100 quilômetros. Vale a pena, concordo. tá? Melhor do que fazer por conta Melhor que própria. fazer merda, tá? Todo mundo sabe como é que eu penso sobre fazer merda. Eu sou contra. Ah, Lua, tu quer dizer mais alguma coisa? Fica à vontade, o espaço é teu. Não, por hora é isso mesmo. Não, acredito que não tem nada muito pra falar agora. Então, te agradeço a disponibilidade, a disposição e a Nossa, simpatia em atender a gente e fazer essa entrevista, esclarecer um pouquinho. Espero que muita gente sai ganhando com essa entrevista, que entenda um pouquinho mais do mundo transexual, e entenda um pouquinho mais esses fatores psicológicos que envolvem essa cabeça de homem e mulher no mesmo lugar. Né? Na mesma caixinha tem as duas coisas, então fica muito complicado. Tá? Obrigado, Lua. Foi uma eu que delícia conversar agradeço. contigo aqui. Foi um Até prazer. mais. Até mais.
Um abraço. Eu sou Paulo Duarte, esse canal Sabores da Masmorra com a Lua.